Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma dúvida que é muito recorrente com os estudantes de direito do primeiro semestre. Fazer ou não fazer estágio desde o primeiro semestre? Para responder essa pergunta, a gente precisa fazer outras duas perguntas. Você precisa de dinheiro ou tu não precisa de dinheiro? Se tu precisa da bolsa de estágio, bom, paciência, então não tem nem o que questionar. Mas aí a gente pode pensar em alguns estágios melhores para tu fazer desde o primeiro semestre. Se esse for o teu caso, eu te aconselho a fazer estágio em órgão público, porque nesses locais, tu sendo de primeiro semestre, provavelmente eles vão te colocar nos cartórios. E o que é o benefício de se estagiar num cartório? É que tu tem a oportunidade de manusear processos ou procedimentos, dependendo de onde tu for estagiar. E esse processo é muito importante. Além disso, geralmente nessas repartições, existem outros vários estagiários, então tu vai poder contar com uma rede de apoio um pouco melhor e vai ser menos pressão em cima de ti. E daí, é claro, o que vai acontecer é que se tu tiveres um bom rendimento nesse cartório, tu vai ser indicado para ser elevado a estagiário, talvez, de um gabinete. E aí tu vai trabalhar direto com um juiz, com um promotor, com um desembargador, com um procurador. Além disso, eu percebo que os escritórios de advocacia, eles são um pouco mais resistentes em pegar estagiários que estejam tão no início assim. Eles costumam pegar lá a partir do quarto semestre, porque eu não sei. Eu vou perguntar para um advogado por quê um dia. Mas enfim, em locais públicos, a maioria da entrada do estagiário é através de prova. Então, mesmo que tu não tenha tido aquela cadeira daquela matéria em específico, tu passando na prova, a vaga é tua. Agora, se tu não precisa do dinheiro, eu te aconselharia a esperar um pouquinho mais. Reserva esse tempo de 1 ano, primeiro e segundo semestre, para estudar. Quando a gente sai da escola, a gente precisa aprender a estudar para uma graduação. E tem gente que não saiu direto da escola e foi fazer uma graduação, mas veio de outro curso, e se tu veio de outro curso, a lógica para estudar agora no direito vai ser outra. Se tu é essa pessoa que tá um tempão sem estudar, tu precisa te reacostumar a criar uma prática de estudo. Então, essa reserva de tempo para tu reaprender a estudar é muito importante. Além disso, cara, eu juro que eu queria que tivessem me dito isso lá no primeiro semestre. Estudem muito para as propedêuticas, porque essas cadeiras iniciais, gente, se tu absorve a lógica delas, tu vai poder e deve usar elas para todo o resto do curso. Essas cadeiras chamadas de elementares, elas caem em concurso, elas caem na prova da OAB. Então, por mais chatas que por vezes elas sejam, e na maioria das vezes elas são mesmo, dedica esse teu tempo inicial para tu realmente estudar para elas
e absorver a lógica do direito, que tu vai levar as demais cadeiras com muito mais facilidade. Por fim, tem outra coisa que eu acho que é uma fase muito legal, essa do primeiro ano de faculdade. Descobre tudo que a tua faculdade te oferece. Aproveita esse momento para descobrir quais são os projetos de pesquisa que eles têm, quais são os projetos de extensão que porventura eles tenham. Explora os espaços da tua faculdade. O momento para tu fazer isso é no início, porque saudade do meu início de faculdade. É um momento de descoberta bem legal. Tem mais uma coisa. Aproveita este primeiro semestre para fazer horas complementares. Porque assim, elas vão te assombrar depois. Agora, existe um grupo de pessoas que não precisa da bolsa de estágio desde o início. Só que é o tipo de pessoa que precisa estar com a agenda cheia para estudar, ou precisa de pressão. É uma pessoa que funciona bem na base da pressão. Eu tô falando daquela pessoa que bota o despertador mais cedo para acordar mais cedo e no final das contas tem mais tempo para sair atrasado, entendeu? Porque é aquilo. Com a questão do estágio, gente, tem uma quantidade X de matérias que, se eu não me engano, são 50%, que se tu rodar, o teu contrato de estágio, ele tem que ser rompido. Porque é aquilo, o teu estágio, ele tem que somar a teoria que tu tá tendo na faculdade e não atrapalhar. Vamos pensar junto. Pegando uma pessoa que, por dia, tá? Faz 6 horas de estágio e 3 horas diárias de aula. Essa pessoa, ela fica ali vinculada com esses afazeres 9 horas por dia. E se a gente ainda somar o tempo de deslocamento, eu vou colocar mais 3 horas, porque, né? Isso vai dar 12 horas. E tu ainda tem que dormir. Então, sei lá, te sobrariam o quê? 2 horas para estudar por dia, no máximo. Eu, particularmente, acho isso horrível, porque eu realmente gosto de estudar. Mas tem gente que precisa dessa pressão de ter só 2 horas por dia para estudar, para efetivamente se dedicar aos estudos. Se tu é esse tipo de pessoa, meu bem, vai fazer um estágio. Ou quando vê, tu é uma pessoa prática, que se tu não estiver sempre vendo aquilo ali como é na vida real, tu não te estimula a continuar estudando no curso. Então, tu também vai fazer estágio. O grande ponto para tu responder a esse tipo de pergunta, fazer ou não fazer estágio, está em ti. Tu tem que te perguntar: que tipo de estudante eu sou? Que tipo de pessoa eu sou? Com base nisso, tu vai poder decidir se o primeiro semestre é o adequado para tu começar a fazer um estágio ou não. Como é que foi que eu fiz? Eu entrei na faculdade em 2017, em março de 2017, eu acho, começaram as minhas aulas. E eu não fiz estágio no primeiro semestre e não fiz durante boa parte do segundo. Durante aquele ano de 2017, eu tinha imposto sobre mim uma meta, que era fazer metade das horas complementares que o meu curso exige naquele ano. E na minha faculdade
são mais de 200 horas complementares que a gente tem que fazer. Então, eu tinha colocado na minha cabeça que 130, sei lá, eu tinha que ter concluído antes de começar o meu estágio mesmo. E eu consegui. Uma hora dessas eu falo sobre as horas complementares e como é que eu fiz elas naquele ano. E é isso. E como é que foi a tua construção dos estágios? Beijos!